gente bonita! Olá, meus pezinhos de couve, meus pezinhos de alface, meus pequenos pimpantes, tudo bem? Quero falar com vocês sobre o quê? Sobre as mudanças na redação da FUVEST 2026. Caso você não saiba, lá pelo mês de dezembro do ano passado, 2024, a FUVEST lançou o seu programa, o seu novo programa, em que a divisão das matérias seguia mais ou menos aquilo que você está acostumado a ver, por exemplo, no Enem. Você tem linguagens, códigos e suas tecnologias, não mais português, inglês, artes, educação física, tudo está dentro de linguagens, códigos e suas tecnologias. Tem ciências humanas, que pega história, geografia, sociologia, filosofia. Tem ciências da natureza, que é biologia, física, química. E tá lá, matemática e suas tecnologias. Igualzinho o Enem. Isso vai fazer com que a prova seja mais interdisciplinar. Mas, se você for prestar atenção, nos últimos 2 anos, essa característica já estava acontecendo na prova da FUVEST. O que me faz concluir, eu não sou o dono da verdade, pode ser que eu esteja errado, mas o que me faz concluir é que essas novidades não são tão novidades assim, elas já estavam acontecendo na prova, essas mudanças foram aparecendo sutilmente, ou não, nessa pegada em interdisciplinaridade, você não tem mais a divisão de matérias, você não sabe onde está português, onde está física, está tudo misturado, né? E essa pegada mais social, muito mais crítica, mais antenada, uma prova mais contemporânea. O que me faz desconfiar que o que aconteceu em dezembro passado foi o seguinte: apenas a FUVEST documentou aquilo que ela já estava fazendo nos últimos anos. Mas o que nos interessa aqui é a redação. Então eu conferi aqui o que a FUVEST vai exigir agora nessa prova de redação a partir de 2026 e vi o seguinte: era o que já estava acontecendo. Por exemplo, ela vai querer que o candidato estabeleça, enxergue a relação naquele painel de textos que vai te preparar para a redação, que o candidato enxergue ou estabeleça e faça a relação entre texto verbal e texto multissemiótico. Texto verbal é aquele que é feito de palavras, né? Então um poema, um texto de filosofia, um trecho de romance, um artigo de jornal. Esse é o texto verbal, feito de palavras. E temos o texto não verbal, que é aquele que não é feito de palavras. E aqui ela está chamando de multissemiótico, por quê? O que parece diferente e assustador é que ela está pedindo também que esse candidato interprete textos multissemióticos. O que é isso, multissemióticos? São textos que são baseados em diferentes linguagens, como um gráfico, um quadro, uma fotografia, uma ilustração. Ou seja, aquilo com o qual você já estava acostumado quando interpretava justamente gráficos, infográficos, charts, fotos, obras de arte. Tá vendo que não é tão novidade assim? Então, acalme-se, coração. Eu com medo da nova prova de redação. Calma, tem mais ainda. Deixa eu te acalmar mais ainda. Na leitura do painel de textos, ela quer que você entenda como é que funcionam diferentes tipos de linguagem. Por exemplo, como é que é usada a linguagem nos meios digitais. Lembra aquela discussão? Nossa, é estranho quando meu amigo manda mensagem no WhatsApp e não põe ponto final. Isso é uma característica do meio digital. E me explicaram, eu sou desses que põe ponto final. Isso dá a impressão, por exemplo, de que a pessoa está zangada, está muito séria, não quer estender a conversa, não quer mais conversar. Gente, veja, essa dinâmica, como funcionam os textos no meio digital, você vai ter que entender. Aliás, você já sabe disso. O que mais? Como funcionam os textos literários. Então você vai ter que usar o teu conhecimento desse universo dos textos digitais, dos textos literários, dos textos filosóficos, para depreender, para entender qual é a proposta, qual é o tema, qual é a ideia daquele texto, daquele painel. Meu Deus! Isso você já fazia. Além disso, você vai ter que demonstrar o conhecimento das normas dos textos científicos. Como é que eles funcionam? Meu Deus, professor, como assim? Gente, isso você já fazia. Por exemplo, entender que num texto argumentativo, num texto científico, num texto que quer ser lógico, ele dá privilégio à terceira pessoa, não à primeira pessoa, porque a primeira pessoa é muito pessoal, muito subjetiva. Então, veja, isso é a lógica do texto científico, né? Por exemplo, você não vai, ao fazer a sua argumentação num texto dissertativo, você já está acostumado a isso, você já aprendeu a não usar, por exemplo, juízos de valor, falar isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Gente,
Você já sabe isso. Agora, o que eu acho interessante é na parte de argumentação. Então, ela vai querer que esse candidato demonstre o domínio de técnicas retóricas. Retóricas é a arte de falar bem, de escrever bem, né? Mas técnicas retóricas de argumentação. Bom, algumas você já conhece, né? Você já está acostumado, por exemplo, a trabalhar com causa e consequência, trabalhar com repertório cultural, com exemplificação, com que mais? Com comparação, mudar dados estatísticos e analisar. São técnicas que você já conhece, só que tem uma novidade, né? Ela também vai apelar para o campo emotivo. Então algumas vezes você pode ser convocado a argumentar por meio da comoção. Eu quero comover o meu receptor. Ou então você pode ser convocado a argumentar, a envolver o seu leitor por meio do deleite, ou seja, do prazer. Eu quero fazer com que ele se sinta bem, com que eu quero agradá-lo. E ele, agradado, vai acabar entrando, embarcando no meu ponto de vista. Acho isso interessante. Veja, não é tão difícil se você presta atenção, por exemplo, naquelas questões do Enem que trabalham com cartazes, com campanhas, com publicidades que querem comover, querem convencer o público-alvo a tomar determinadas atitudes, como, por exemplo, participar da campanha de prevenção do câncer da mama, de combate ao mosquito do dengue. Bom, você já está acostumado a isso. Isso não quer dizer que aquela forma, vamos assim dizer, tradicional, convencional, super conhecida, consagrada de fazer argumentação vai ser desprezada, porque ela está no seu programa cobrando que você saiba apresentar uma argumentação sustentada, baseada em quê? Em fontes verificáveis, quer dizer, o seu corretor vai conseguir verificar, então deve ser algo de já com grande conhecimento público, vai conseguir verificar essa fonte, né? Não vai fazer como teve um ano aí que o tema de redação era o quê? A nova ordem mundial, acho que era da FUVEST, e o sujeito, eu vi no Facebook, eu acho que ele estava trolando a gente, né? Mas ele colocou o quê? Ele usou Naruto para argumentar sobre a nova ordem mundial. Bom, primeiro, eu não conheço Naruto, não assisti Naruto, então veja, eu não sei se esse argumento é válido ou não, é convincente ou não. Então você vai ter que usar um argumento que seja o quê? Verificável e também seguro, é uma fonte segura. O que é fonte segura? Você não vai falar, lembra aqueles memes? Baseado em que você está afirmando isso? Ah, é baseado na minha cabeça, baseado em vozes da minha cabeça, ou da UFW, Universidade Federal do WhatsApp. Não, nenhuma dessas fontes é confiável. E mais uma vez eu vou te dizer, isso você já sabe. Agora, a grande novidade que esse programa nos apresentou é o seguinte, ela dá como possibilidade o quê? Ela vai apresentar um tema, um painel de textos, e a partir desse painel de textos, o candidato poderá escolher ou uma dissertação ou um outro gênero que não é um dissertativo. Repito, vai ser apresentado um tema que você vai fazer com que você leia um painel de textos, você vai ter que dialogar com esse painel de textos, aprender as ideias desse painel de textos, interligar essas ideias, esses painéis de textos, esse painel de textos verbais e textos multissemióticos. E a partir daí, desse tema, você vai ou fazer uma dissertação, você que escolhe, ou fazer o quê? Uma outra modalidade, um outro tipo de redação, um outro tipo de texto. E pode ser uma carta, um resumo, um discurso. Nossa, tá tão parecido com a Unicamp? Pois é. A diferença é que na Unicamp você vai ter que fazer uma referência, vai pegar o conteúdo de um dos textos do painel e usá-lo na sua redação. E aqui não, você vai pegar a ideia, não o texto, mas a ideia do texto, a partir daí você vai digerir esse texto e juntar com o seu próprio repertório para fazer a sua abordagem na redação. Em um outro momento eu vou deixar essas explicações mais claras. Agora eu só estou preocupado em falar o que mudou na redação da FUVEST. Agora deixa de focar uma coisa. Este ano a mudança já vai ser implantada. Então você vai ter o quê? Você vai ter um tema de redação, um painel de textos e a partir daí você vai ser convocado ou a fazer uma dissertação ou uma narração. Repito,
narração. Ou você vai expor a sua opinião, sua tese, vai fundamentar isso com argumentos, ou você vai contar uma historinha com base nesse tema, tá? Veja, nós temos que fazer... Calma, a maravilhosa FUVEST, ela tá tão boazinha ultimamente, né? Ela só assusta, mudei, mas calma, o que vai acontecer? Lá para abril, lá para maio, a FUVEST, ela vai fazer um simulado aberto, né? Então você vai entrar no sistema da FUVEST, vai fazer esse simulado para saber como é que está funcionando, como é que vai funcionar, quais vão ser os critérios de correção. Ela depois vai apresentar esses critérios, não é que ela vai corrigir essa redação, pelo que eu entendi, o que vai acontecer? Você ciente desses critérios, a gente vai falar sobre isso mais para frente, ciente desses critérios, vai conseguir avaliar o seu texto, se ele atingiu ou não a proposta esperada pela FUVEST. Então é isso. Espero que minhas observações tenham sido úteis. Se foram, curte aí o meu videozinho, deixe o seu comentário e compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sabendo de tantas outras novidades que estão vindo por aí, inclusive da FUVEST. Um beijo, sabor USP. Tô sentindo aquele cheiro de mato molhado do campus da USP, lá, sabe, depois de chuva. Que delícia. Bom, um beijo e até o nosso próximo encontro.